dificuldade. Para ser mais preciso, as irmãs escolheram o versículo 6, mas eu quero ficar com o capítulo 25 e versículo 13, para balizarmos melhor o que eu desejo falar de Deus ao coração dos irmãos. Quem achou pode dizer amém? Amém. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia. Digam após mim, por favor. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia. Olha para quem está do seu lado e diga assim: apenas prepare-te para te encontrares com o Senhor. Você pode levantar as suas mãos e glorificar o Senhor. Aleluia. Tome seu assento, por gentileza. Queridos, queridas irmãs em Cristo Jesus, nós estamos diante do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, este que escreveu com destino aos judeus. Nós sabemos muito bem que cada evangelista apresentou Jesus para um povo e com um propósito diferente. Mateus apresentou Jesus como rei, Marcos apresentou Jesus como servo, Lucas apresentou Jesus como filho do homem, e João, ele faz de tudo para mostrar a divindade de Jesus Cristo. Então, há esses propósitos entre os evangelistas, que são eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, Mateus quis apresentar Jesus como rei, e ele faz questão de trazer a ascendência de Jesus. Ele faz questão de mostrar de onde Jesus veio, qual é a sua raiz. Ele faz questão de colocar a sua genealogia. É interessante porque quem colocou a genealogia de Jesus Cristo foi o evangelista Mateus, como também o evangelista Lucas, até porque Lucas falou de Jesus como filho do homem. E ele fez questão de colocar a genealogia de Jesus para mostrar que Jesus foi homem, 100% Deus, mas também 100% homem. E ele coloca acerca de quem Jesus era filho, de quem Jesus era neto, de quem, e assim veio trazendo a ascendência de Jesus e a sua raiz. Agora João, como eu disse, apresentou Jesus como Deus, e João, ele coloca uma genealogia um certo diferente, porque como ele apresentou Jesus como Deus, ele dá aqui uma ascendência de Jesus divina, espiritual. Ele diz da onde Jesus veio, e ele diz nas seguintes palavras no livro, ou no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a seguir. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Esta é a ascendência do Jesus Cristo como Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Agora Lucas colocou uma genealogia mesmo bastante humana para mostrar que Jesus era também 100% homem. Agora Marcos apresentou Jesus como servo. É por isso que ele pega os fatos que Jesus se apresentou como servo e ele faz questão de colocar no seu evangelho. O evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Inclusive Marcos coloca no seu evangelho as palavras de Jesus, quando ele disse assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Tudo isso Marcos fez questão de colocar no seu evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Agora João, ele apresenta Jesus como rei, como eu disse a vocês logo no início desta mensagem, da minha fala. Porque os judeus acreditavam que viria o rei, aquele que livraria o povo judeu do jugo
de estar debaixo do Império Romano. E eles aguardavam que todas essas profecias dos profetas do Antigo Testamento, os profetas maiores, os profetas menores, viessem se cumprir em Jesus Cristo. E de fato essas promessas ou essas profecias se cumpriram em Jesus Cristo. E Jesus veio para mostrar o seu reino. E Jesus disse que o seu reino não é deste mundo. Jesus disse também que o seu reino não é comida e nem bebida. Jesus disse que o seu reino é um reino espiritual. E em todo o ministério terreno de Jesus, ele fez questão de mostrar o que era o seu reino, para que ele veio. Quando Jesus veio montado em um jumentinho, as pessoas aplaudiram-no, as pessoas celebraram o seu nome e diziam: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E as pessoas achavam que Jesus, logo que descesse do jumentinho, iria para o templo, iria expulsar toda a ameaça do Império Romano. Mas Jesus não fez isso. Jesus não foi o melhor para o trono de Israel e não expulsou Herodes. Jesus foi para o templo para mostrar que o seu reino era um reino espiritual. Ele veio também trazer o reino físico, mas primordialmente, o reino espiritual. O certo é que Jesus tentou fazer entender os seus discípulos, aqueles que acompanhavam o seu ministério diretamente, que o seu reino era um reino espiritual. Mas eles tiveram dificuldade para entender o que era o reino de Deus. Tanto é que teve um dia que os discípulos perguntaram: Senhor, quando virão estas coisas? E quem registrou isso foi o doutor Lucas no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Senhor, quando essas coisas vão começar a acontecer? Porque sabemos que Jesus estava ali prestes a ser assunto ao céu. Jesus tinha acabado de ser ressuscitado, estava num período de 40 dias com seus discípulos, estava sendo assunto aos céus, e os discípulos sabiam que Jesus iria ser assunto aos céus, e eles estavam pensando: se Jesus não instituiu o seu reino físico em 3 anos, em 40 dias que ele não vai colocar o seu reino físico. Então eles estavam preocupados, e o doutor Lucas colocou isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 5. Quando acontecerá isso? Quando o Senhor vai fazer todas essas coisas? E no versículo 6 do capítulo 1, Jesus disse assim: não vos compete saber tempo ou estações em que tudo isso vai acontecer. Jesus estava dizendo: não se preocupem com o reinado que eu vou instituir, o reinado físico, se preocupem com o reino espiritual. Jesus disse: acautelai-vos, se aquietem, não vos compete saber tempos ou estações em que tudo isso vai acontecer. E Jesus na sequência disse assim: mas recebereis o meu Espírito. Olha só, não vos compete saber tempo ou estações em que tudo isso vai acontecer, mas recebereis o meu Espírito. Como quem diz assim: o meu reino, o reino dos céus, ou o reino de Deus, vai ser colocado dentro de vocês. Vocês farão parte do meu reino, vocês serão o meu reino. O reino espiritual será vocês. O reino físico vai acontecer quando Jesus vier instituir um milênio, e então Jesus reinará por 1000 anos, e cuja capital deste reinado do milênio será Jerusalém. Mas Jesus estava querendo fazê-los entender que eles deveriam se preocupar com a sua alma, com o seu espírito, e deixar com que Deus os dominasse, com que Deus, o Rei, os orientasse, e que eles fossem subordinados à palavra de Deus, aos preceitos, aos mandamentos de Jesus Cristo. No entanto, em toda a trajetória, todo o ministério terreno de Jesus, Jesus fez questão de mostrar o que era o seu reino. E Jesus, ele disse por várias vezes: o meu reino é semelhante a isto, o meu reino se compara àquilo. E como João, ou melhor, e como Mateus escreveu para os judeus, Mateus pegou todos esses ensinamentos de Jesus, quando ele quis mostrar o que era o seu reino, e Mateus colocou no seu evangelho. Porque, como eu disse, Mateus apresentou Jesus como
rei. E por isso que Mateus colocou no capítulo 18, versículo 23, as palavras de Jesus: o reino dos céus é semelhante a um rei que acertou contas com os seus servos. Lá no capítulo 20 de Mateus, ele disse assim: olha, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a um pai de família que foi convidar trabalhadores para a sua vinha. Lá no capítulo 22, versículo 2, disse Mateus, ele reproduziu as palavras de Jesus Cristo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E aqui, no capítulo 25, Jesus ele disse, Mateus escreveu as palavras de Jesus, quando Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. O que Mateus aqui está dizendo, através das palavras de Jesus Cristo, era que nós devemos estar preparados, nós devemos estar vigilantes, atentos à volta de Jesus Cristo. Este capítulo 25 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, retrata o casamento do Médio Oriente, conforme se fazia na época, quando os casamentos geralmente eram arranjados pelos pais. Os pais escolhiam com quem o filho iria se casar, os pais negociavam, e então o filho ia conhecer a noiva, e a família da noiva recebia o dote. O filho, depois de ter conhecido a noiva, passava a namorar esta moça, mas não é esse namoro que a gente conhece, um namoro escandaloso, não era esse namoro. Este namoro era mais ou menos assim: o filho voltava para a sua casa e preparava um lugar onde iria viver o restante dos seus dias com a sua futura esposa, e este lugar onde o filho preparava, que era a sua casa, geralmente era na casa do pai, em um anexo ali, junto à casa do seu pai, junto à sua família, junto à casa, aos seus parentes. Depois que a casa estava preparada, o noivo voltava para aquela região, voltava para a casa da noiva a fim de buscá-la. Por isso foi que Jesus disse: eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E a cerimônia nupcial, a cerimônia do casamento, era mais ou menos assim. Claro que há muitas interpretações com relação ao capítulo 25 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Há muitas interpretações nesta parábola, mas os estudiosos dizem, a maioria deles, que a cerimônia era mais ou menos assim: o filho saía da casa dos seus pais, onde tinha a sua própria casa, em anexo à casa dos seus pais. Ele saía e ele passava em um recinto, em um ambiente onde estavam as damas contratadas para aquele cortejo nupcial. Ele passava ali onde estavam as damas estavam com as suas lamparinas acesas, e depois de ele buscar as damas, alguns acreditam que era um conjunto de 10 damas, por aí fica a dúvida dos estudiosos da palavra de Deus, se essas 10 virgens, elas eram as damas ou eram a própria noiva. Claro que é só uma representação da noiva de Cristo, porque não havia um casamento polígamo. O noivo não ia se casar com 10 ao mesmo tempo, é óbvio que não. No entanto, pode ser aqui um número representativo, pode ser aqui um número que mostra a totalidade da igreja. Mas segundo o costume da época, o noivo saía da sua casa, ele passava no ambiente onde estavam as damas e trazia consigo aquelas 10 damas. Acredita-se que eram 10 damas, conforme os cortejos nupciais da época. E aquelas damas vinham acompanhando e vinham com as suas lamparinas acesas até chegar na casa da noiva. Quando chegavam na casa da noiva, buscavam a noiva se levantava e então eles voltavam para a casa do noivo, onde banqueteavam por alguns dias, segundo o costume do Médio Oriente. Então, era este o casamento. Como eu disse a vocês, há muitas interpretações. Quando os estudiosos da palavra de Deus chegam aqui no capítulo 25 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, eles tentam entender para quem Jesus
vai vir, retratado no capítulo 25, segundo escreveu Mateus. Para quem Jesus vai vir aqui nesta cena? Se é para os judeus ou se é para a igreja? Alguns dizem que Jesus vai vir aqui para os judeus, para os remanescentes da grande tribulação, mas nós também sabemos que Jesus voltará para nós. O certo é que nós ficamos com a essência da mensagem, e a essência da mensagem é esta: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Jesus vai vir para os judeus e eles devem vigiar. Agora Jesus também vai vir para nós e nós também devemos vigiar, porque a vinda do Senhor será como um ladrão de noite, ao qual ninguém espera, ninguém sabe o momento, mas que sabemos que isso pode e, espiritualmente falando, vai acontecer. Agora eu quero falar nessa noite sobre 3 dias de Deus, 3 dias que estão no calendário divino, 3 dias que não estão no seu calendário. Talvez alguns desconhecem, mas eles existem ou existirão, eles vão acontecer, eles vão se cumprir. 3 dias. O primeiro dia é o dia do homem. O que basicamente eu falo quando eu estou me referindo ao dia do homem? O dia do homem é o dia da oportunidade. O dia do homem é o dia da escolha. Nós estamos vivenciando esse dia, nós estamos neste tempo, nós estamos nesta era, nós estamos no dia da escolha, nós estamos no dia da oportunidade. Eu vou dizer uma coisa, em forma de conselho: aproveite bem, escolha bem. Escolha quem você quer, escolha onde você vai viver a eternidade, se com Deus ou sem Deus, se nas trevas ou na luz. Nós estamos no dia do homem, a nós foi dado este direito de escolher, o livre-arbítrio. Nós temos esta oportunidade, nos foi dado isso desde quando Deus nos criou, desde os dias do jardim do Éden. Deus nunca tirou o direito de escolha do homem. Deus sempre deu a oportunidade para que o homem escolhesse o bem e o mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal ou a árvore da vida. Deus não interfere nesta situação. Quem você quer? Aonde você quer viver o restante dos seus dias? Onde você vai passar depois que os seus olhos se apagarem? No apagar das luzes, com quem você vai estar? Escolha hoje, escolha hoje. Este é o momento que Deus lhe dá a oportunidade de escolher. Se você quer céu ou se você quer inferno. Se você quer Deus ou se você quer o diabo. Se você quer luz ou se você quer trevas. Se você quer bênção, se você quer maldição, hoje Deus está lhe dando a oportunidade. O dia do homem é hoje, o dia do homem é agora, o dia do homem é exatamente nesse momento. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã talvez você não esteja mais no dia do homem. O dia do homem é hoje. Se tiver que se consertar, conserte-se hoje. Se tiver que buscar a Deus, busque hoje. Se tiver que confessar os seus pecados e pedir para que você seja lavado com o sangue de Jesus, faça isso hoje. Agora, nesse momento, não perca mais tempo, não fique titubeando, não fique tosquenejando como as 10 virgens estavam. Não, aproveite o tempo de Deus para a sua vida nesta noite. Escolha bem, escolha Deus, escolha o céu, escolha a vida eterna com Cristo. Quantos fazem? Quantos fizeram esta escolha e são felizes? Aleluia! Levante a sua mão e engrandeça a Deus. Nós estamos no dia do homem, nós podemos ser o que nós quisermos. Escute isso, você tem a bênção de Deus para ser o que você quiser, até profissionalmente, meu irmão. Se você quiser bem sucedido, você vai ser, não é? Se você quiser ser, por exemplo, um médico, você talvez não tenha a possibilidade de pagar uma faculdade de medicina no momento, mas você faz uma faculdade de enfermagem, por exemplo, e vai crescendo, e vai progredindo, e vai se estabilizando, até chegar lá. Você pode ser o que você quiser, o limite é o céu. Deus lhe deu o direito de escolher. Escolha o que você quiser ser. Se você quiser ser alguém desinteressado pelas coisas seculares e até espirituais, você vai ser, e ninguém vai conseguir te convencer ao contrário. Você pode ser o que você quiser. Vejamos como Deus nos dá a oportunidade de escolha. Olha só, olha os versículos da Bíblia que nos falam da oportunidade que Deus nos deu para escolher. Quem tem ouvidos,
ouça. Como quem diz assim, se não quiser ouvir, não ouça, ok? Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O outro versículo, Deus disse ao povo de Israel: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha o que vocês quiserem. Qual é o caminho que vocês querem andar? Com quem, na companhia de quem vocês querem estar? Olha só o que foi que Deus disse também na carta aos Efésios: enchei-vos do Espírito Santo. Meu irmão, até para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que escolher ser, viu? Até para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que escolher ser. Tem gente que acha que o Espírito Santo vai olhar para ele assim e vai dizer: é você que eu quero, e vai encher, e está no meio do supermercado e vai começar a falar em línguas sem ele quiser, sem ele querer. Não, você tem que querer. Por isso que a Bíblia diz: enchei-vos, enchei-vos. É você que se enche, é você quem busca, é você quem pede, é você quem tem que ter sede do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Olha o outro versículo: se abrires a porta do seu coração, eu entrarei, cearei em sua casa, e ele ceará comigo. É você quem faz isso aqui, ó. Abre a porta do seu coração e diz: Espírito Santo, entra aqui, vem conversar comigo, vem ceiar comigo, vem mudar minha vida, vem mudar a sua história. Aproveite, porque nós estamos no dia do homem, no dia do homem. Aproveite que a porta da graça está aberta. Aproveite, meu irmão, que o Espírito Santo está atuante no nosso meio, e que os louvores são entoados e você sente aquela presença do Espírito Santo. O louvor pode ser um hino antigo, tal como o hino da harpa. Rude cruz se erigiu, dela um dia surgiu. Pode ser um hino simples, mas você sente a presença de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui, e Ele está aqui para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Aproveite, se deixe ser convencido pelo Espírito do Senhor, deixe Ele falar ao seu coração. Aproveite que a porta da graça está aberta, porque haverá um dia que o dia do homem vai acabar, a porta da graça vai se fechar, e você pode chorar, espernear, procurar a morte e dizer aos montes: caiam sobre mim, e nada disso vai acontecer. Nem a morte você vai conseguir alcançar, você vai tê-la. Sabe por quê? Porque o dia do homem acabou. Agora virá então o segundo dia. O segundo dia é o dia do Senhor. Eu disse que o primeiro dia é o dia do homem, e agora eu estou dizendo que o segundo dia é o dia do Senhor. Quando eu falo do dia do Senhor, eu estou falando do dia em que Deus tratará conosco, em que Deus se acertará conosco, onde nós estaremos diante da sua presença, e nós falaremos o porquê fizemos isso, o porquê fizemos aquilo. Algumas pessoas acham que vive e que nunca os seus atos virão de novo, e que nunca ninguém vai cobrar dele, porque foi tão bem escondido, porque foi tão bem organizado, se é que eu posso usar esta expressão, que ninguém soube, e nunca ninguém vai cobrá-lo, e nunca ninguém vai apontar o dedo e dizer que ele estava errado. Deus vê todas as coisas, e o dia do Senhor vem. Eu vou repetir: o dia do Senhor vem. O dia do Senhor vem, queira você ou não, aceite você ou não, goste você ou não, o dia do Senhor vem. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. E a Bíblia fala do dia do Senhor? Sim, a Bíblia fala do dia do Senhor. Eu vou citar alguns versículos. É claro que quando eu vou citar, na relação dos versículos que eu vou citar, há uma divisão de vários julgamentos, mas a Bíblia fala do dia do Senhor. Jeremias capítulo 46 e versículo 10. O dia do Senhor é dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários. O dia do Senhor existe. A Bíblia diz em Joel capítulo 1 e versículo 15: o dia do Senhor virá como assolação do Todo-Poderoso. Sofonias capítulo 1 versículo 4, disse ele: está perto o dia do Senhor, e se apressa muito rápido. Olha o que disse Sofonias: neste dia amarga será a sua voz, e ali clamará o Todo-Poderoso. Veja o que disse Isaías no capítulo 2 versículo 12: o dia do Senhor será contra todo soberbo e altivo, para que seja humilhado.
Veja o que disse Amós no capítulo 5, versículo 18: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis este dia? O dia do Senhor é semelhante a um homem que foge do leão, e fugindo do leão, encontra-se com o urso, e fugindo do urso, entra numa casa, fecha a porta, e é mordido por uma cobra. Olha a semelhança que trouxe o profeta Amós acerca do dia do Senhor. Eu vou repetir. O dia do Senhor é semelhante a um homem que foge do leão, e fugindo do leão, encontra-se com o urso, e escapando do urso, entra numa casa, fecha a porta. Escapei. Lá dentro da casa, quando ele estava com a porta fechada, tem uma cobra, e ele é mordido por esta cobra. Ninguém escapa do dia do Senhor. Todo ser vivente há de enfrentar o dia do Senhor. Grandes e pequenos, leigos ou sábios, todos hão de enfrentar o dia do Senhor. Queira você ou não, bata o pé, se esperneie ou não, você vai estar frente a frente com Deus. Você vai estar frente a frente com Jesus. E desta feita, Ele não mais será seu advogado, Ele será o seu juiz. Prepara-te para te encontrares no dia do Senhor. Veja o que disse também o profeta Joel, capítulo 2, versículo 11. Neste dia, no dia do Senhor, o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército. Muito grande é o seu arraial. O dia do Senhor é terrível. Quem o suportará? Quem suportará o dia do Senhor? Quando eu falo do dia do Senhor, como eu disse, é o dia do julgamento. Deus vai julgar todos nós. Todas as suas atitudes, todas as suas obras, Deus vai julgar. Mas é claro que Deus não vai julgar assim, de uma maneira, todos juntos, amontoados. Não, Deus vai julgar de uma maneira separada, porque Deus é organizado. Por isso haverão pelo menos 5 julgamentos. O primeiro julgamento é o julgamento da igreja. Escute, até a igreja será julgada. Até nós seremos julgados. Até você, sendo salvo, será julgado. O julgamento da igreja, a igreja será julgada. E quando a Bíblia diz lá na carta aos irmãos de Corinto, carta de Paulo aos irmãos de Corinto, que as nossas obras passarão pelo fogo, e podem ser palha, podem ser madeira, podem ser ouro, prata, e o que for palha, o que for madeira vai se queimar, portanto o que for ouro, o que for prata vai permanecer. Aí é o julgamento da igreja, é o julgamento dos crentes. Por quê? Porque Deus vai julgar as suas obras, mesmo você sendo salvo. É claro que a igreja tem na sua história pelo menos 2 julgamentos. 2 julgamentos. Um já passou e o outro nós vamos enfrentar. O primeiro julgamento que já passou foi o julgamento como filho. E o segundo julgamento que vamos enfrentar é este, o julgamento da igreja, que é o julgamento como servo. Como filho, nós já fomos julgados. E sabe onde esse julgamento aconteceu? Esse julgamento aconteceu no Calvário. Quando nós éramos culpados, quando pelos nossos pecados nós fomos colocados ali, e o nosso acusador dizia: você não tem direito acesso a Deus, você não pode se encontrar com Deus, você não pode ter intimidade com Deus. Mas lá no Calvário eu fui julgado. Sabe o que Jesus fez? O meu advogado, ele pegou a minha dor, pegou os meus pecados, colocou sobre si e cravou na cruz do Calvário e disse: está consumado. E quando Jesus disse está consumado, Jesus disse: o sacrifício está completo e perfeito, completo e perfeito, completo e perfeito. Nós fomos julgados lá. Por isso que disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos capítulo 8, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. No Calvário você foi julgado e foi absolvido.
Quantos foram livres? Quantos foram absolvidos? Aleluia! Só quem foi absolvido, levante as mãos, levante. Aleluia! Levante as mãos e dê a melhor glória que você pode dar. Agradeça a Deus da melhor maneira que você pode agradecer. Diga a Deus, muito obrigado porque eu fui absolvido. Deus, muito obrigado porque eu fui liberto. Aleluia! Como filho eu fui julgado e fui absolvido no Calvário através do teu sangue. Como filho nós já fomos julgados no Calvário. Agora como servo nós ainda seremos julgados. E esse julgamento em um momento posterior vai acontecer quando nossas obras passarão pelo fogo. Sabe você, crente, que vai estar já salvo, mas sabe aqueles momentos que você fez a obra do Senhor desleixadamente? Você vai ser julgado por isso. Sabe quando você adorou ao Senhor e quem via achava que você estava adorando, mas o seu coração não condizia? Você vai ser julgado por isso. Sabe quando você pode ajudar alguém e não ajudou? Isso fala de obras. Você vai ser julgado por isso. Esse será o julgamento da igreja. O segundo julgamento, além do julgamento da igreja, será o julgamento de Israel. Israel será julgado, porque Deus tem uma certa intimidade. Israel é o povo de Deus. Israel será julgado de uma forma diferenciada. O terceiro julgamento será o julgamento dos anjos. Curte, até os anjos serão julgados. Até os anjos, aqueles que se rebelaram, a terça parte, os anjos serão julgados. E o outro julgamento é o julgamento das nações. As nações também serão julgadas. E o outro julgamento é o trono branco. O quinto julgamento, o juízo final. O trono branco. Quando a Bíblia nos faz entender que esse é o julgamento dos mortos, porque todos que estarão nesse julgamento estarão lá já sem a chance de serem salvos. Estarão lá só para ouvir a última palavra do juiz por excelência. Estarão lá para que o juiz por excelência abra os livros. Acreditam os estudiosos que quando a Bíblia fala, e abrir-se-ão os livros, uns 7 livros, dizem os estudiosos. E dentre esses 7 livros, abrir-se-á o livro da vida. E quando o livro da vida for aberto, parece que eu estou vendo a cena. E eu peço permissão para conjecturar. Parece que eu estou vendo a cena. Grandes e pequenos, multidões que não se pode contar, multidões que a nossa visão não pode enxergar, estarão lá. E esses serão os mortos. E esses serão aqueles que negaram a fé. E estes serão aqueles que levaram a vitupério o nome de Jesus Cristo. E esses foram aqueles que zombaram da nossa fé, que desacreditaram no nosso Deus, que blasfemaram contra o Senhor. Multidões estarão lá. E o juiz chamará um por um, você, e este dirá o seu nome. Talvez alguém vai se apresentar tal como Ananias e Safira e vai dizer assim: mas eu, Senhor, estou aqui. Por que eu estou aqui? Eu entreguei o dízimo, eu dei oferta na sua casa, eu não podia estar aqui. E o juiz por excelência abrirá o livro da vida e procurará o nome do indivíduo, e o nome deste não será achado escrito no livro da vida. E a Bíblia diz: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aleluia! Meu Deus, que coisa triste, que coisa horrenda será para aqueles que não tiverem escritos seus nomes no livro da vida. Talvez aparecerá lá alguns que disseram no apogeu do seu sucesso, como os Beatles, por exemplo, e eles disseram assim: nós somos mais populares do que Jesus. Os Beatles vão estar lá, um por um vão aparecer diante do juiz por excelência, e se os seus nomes não forem achados escritos no livro da vida, também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Pessoas que não glorificaram a Deus, não reconheceram o seu senhorio, não deram a Ele a glória que lhe é devida, vão estar lá. Herodes, que não quis dar glória a Deus, vai estar lá, e vai ter que ver com seus próprios olhos o Jesus que ele viu sendo crucificado, agora sentado num trono.
e vai ter que dar glória ao nome daquele que está sentado no trono. Aleluia! Os estudiosos da palavra de Deus dizem que Herodes teve oportunidade para dar glória a Deus, porque a Bíblia diz que ele morreu comido de bicho. Mas, por exemplo, o historiador Flávio Josefo diz que demorou aí alguns dias, ou seja, ele foi sofrendo, a sua carne foi doendo, ele foi padecendo, ele foi morrendo aos poucos. Eu acredito que Deus quis dar oportunidade ali para Herodes: dai-me glória, Herodes, dai-me glória, Herodes. E ele não quis dar glória a Deus e morreu comido de bicho, porque não quis dar glória a Deus. Mas naquele dia, no grande dia do Senhor, Herodes vai dobrar o seu joelho, vai olhar para o Jesus que ele viu crucificado e vai dizer: glória ao seu nome, porque a Bíblia diz que todo olho verá e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Agora eu faço uma pergunta a todos vocês que podem me ouvir: por que não dar glória a Deus agora? Por que não glorificá-lo agora? Por que não exaltá-lo agora? Por que não? Por que não? Por que não levantar as mãos e dar a Ele o louvor, a honra, a adoração? Se você fizer isso aí, no dia do Senhor, no juízo final, no trono branco, no julgamento dos mortos, nada vai mudar na sua vida. Você vai continuar a caminho do lago de fogo e enxofre. Agora, se você fizer isso agora, sua trajetória muda. Se você fizer isso agora, Deus muda a sua história. Se você fizer isso agora, seu nome passará a estar escrito no livro da vida. Glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Se lance aos seus pés, se renda ao seu senhorio, entre no reino espiritual de Deus nessa noite e seja selado pelo Espírito de Deus. Primeiro dia do calendário de Deus, dia do homem. Estamos vivenciando ele. Segundo dia do calendário de Deus, dia do Senhor. Terceiro dia do calendário de Deus, dia de Cristo. Diga comigo: dia de Cristo. Olhe para quem está do seu lado, não precisa responder, e pergunte: você está preparado? Queiramos ou não, gostemos ou não, estejamos preparados ou não, Ele virá. E a Bíblia fala do dia de Cristo? Sim, a Bíblia fala do dia de Cristo. E a Bíblia diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 6: no dia de Cristo, gloriar-me-ei de não ter trabalhado em vão. Eu vou repetir. No dia de Cristo, isso para os salvos, gloriar-me-ei de não ter trabalhado em vão. Primeira Coríntios 1:8 fala de novo do dia de Cristo: Deus vos confirmará irrepreensíveis até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6, tenho por certo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então cumprir-se-á aquilo que disse Paulo aos Tessalonicenses. Disse Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, no capítulo 4, versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz do arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Este é o dia mais esperado da igreja.
Esse é o dia mais esperado daqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo. Este é o dia mais sublime, esse é o nosso alvo, esse é o nosso destino, este é o nosso propósito, este é o nosso foco. Quando a trombeta de Deus, a última trombeta tocar, e os mortos em Cristo ressuscitar primeiros. Eu não sei onde foi que alguns morreram, talvez seus corpos foram lançados em alto mar, e os animais do mar, as feras do oceano despedaçaram seus corpos. Talvez o fogo queimou o corpo de alguns crentes, talvez o corpo de alguns nunca mais foram achados, mas no dia do arrebatamento, a terra, o mar, o fogo vai devolver o corpo do Filho de Deus, para que o mesmo suba diante da presença de Deus em um corpo incorruptível, revestido da incorruptibilidade. Aleluia, aleluia. Este é o fenômeno mais aguardado pela igreja do Senhor. Prepara-te, ó igreja, o arrebatamento vem aí. Prepara-te, ó povo de Deus. Aleluia, as suas obras têm recompensa. Deus nos galardoará por tudo que fizemos na sua obra. Prepara-te, ó povo de Deus. Sabe qual é a igreja verdadeira? Muitos estão à procura da igreja verdadeira. Sabe qual é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira é aquela que, quando Jesus diz assim: eis que cedo venho, eles respondem dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, bem-aventurados aqueles que amam a sua vinda. Quantos amam a vinda de Jesus? Quantos esperam a sua volta? Quantos anseiam pelo arrebatamento? Fica em pé comigo, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho pena, pastor, daqueles que escarnecem de nós. Eu tenho pena daqueles que zombam da nossa fé. Daqueles que apedrejam as nossas igrejas, e por que não dizer até alguns crentes. Como estão sendo matados cristãos, aproximadamente, pasmem, 100 por dia. Eu tenho pena daqueles que levam o nome do Senhor a vitupério e blasfemam, daqueles que nos xingam, nos perseguem, daqueles que nos chamam de quadrado, de antissociais, de bíblias. Eu tenho pena, porque o dia do arrebatamento será o dia da seleção, será o dia onde esta igreja, o tempero, o sal, vai subir, e esta igreja vai ficar sem sabor. Eu tenho pena. Eu tenho pena daquela menina, daquela filha, que zomba da sua mãe que é crente. E enquanto a sua mãe vai para a igreja, ela caçoa, ela zomba, ela critica. Eu tenho pena. Porque em um desses momentos, o arrebatamento não é que pode acontecer, ele vai acontecer. Talvez em um desses momentos a filha tinha zombado da mãe, tinha criticado a mãe. E a mãe saiu, foi para a igreja, voltou e ela criticou. E lavando roupa, sua mãe, como de costume, cantava: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aí Deus Pai, nesse momento, olha para Deus Filho e diz: é a hora, meu filho, vai buscar a igreja. Amém. O arrebatamento. E a irmã que estava lavando roupa, o som do hino é pausado, a roupa cai. Aí imagino e conjectura a cena. Entra a menina, torneira aberta, roupa no chão. Mas o que aconteceu? Mamãe não faz isso? Mamãe é tão organizada. Mas o que aconteceu? Vou ligar para as amigas da minha mãe. Liga para as amigas da sua mãe. E o telefone...
Tã, tã. Vou ligar para outra amiga da minha mãe. Tã, tã, tã. Minha mãe, quando não está em casa, está na igreja. E hoje é dia de culto. Hoje é dia de ciclo de oração. Eu vou lá. As portas fechadas. Ué, as portas fechadas. Dia de ciclo de oração. Minha mãe, quando não está na igreja nesse dia, nesse horário, está em casa. Quando não está em casa, está na igreja. Portas fechadas. Eu vou para casa. Vou esperar. E a menina rebelde se assenta no sofá. Pega o controle remoto. Que dia triste, irmãos. Que dia triste. Pega o controle remoto. Eu não sei quem vai estar lá. Eu não sei quem vai estar lá. Eu não sei se vai ser a Patrícia Vesper. Eu não sei se vai ser a Fátima Bernardes. Eu não sei se vai ser o William Bonner. Mas alguém vai aparecer. E este alguém vai dizer assim, olha, interrompemos esta novela. Interrompemos este filme. Porque algo inédito aconteceu. Desapareceu um povo. Parece que eu estou imaginando a cena, pastor. Lá está o repórter meio apavorado, meio com fone de ouvido aqui, olhando para cá, ouvindo alguém dizer alguma coisinha ali. Ó, fala isso. Alguém entregando um papel novo para ele, ele meio apavorado, perplexo, atônito, pálido. Olha, nós estamos aqui meio apavorado, porque isso realmente nunca aconteceu. Olha, e não é só aqui no Brasil. Está vindo mensagens que no exterior também. Aí em Nova York, na avenida, na Quinta Avenida. Aí na França, aí na Avenida Champs-Élysées. Olha, aí na Suíça, aí nos Estados Unidos, no Canadá, em todas partes, pessoas estão desaparecendo, carros estão desgovernados, aviões estão sem os seus pilotos, maternidades estão vazias, porque os bebês também desapareceram. Olha, algo assustador está acontecendo, não sabemos quem eles são, exatamente não sabemos, só sabemos dizer que são os que mais frequentavam os cultos, os que mais iam para a igreja, os que professavam a fé em Jesus Cristo, os que eram perseguidos, aqueles que eram chamados de homofóbicos, de bíblias, de quadrados, de antissociais. O arrebatamento vai acontecer. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão se você pode. Aleluia, 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 aleluia. Levante a mão se você pode, aleluia. E peça misericórdia a Deus nesse momento. Peça para que Deus perdoe seus pecados. Prepare-se com Deus. Esse é o lugar ideal, esse é o momento ideal para abastecermos a nossa lamparina, para nos mantermos cheios do Espírito Santo. Esse é o momento ideal para você buscar o Espírito de Deus e não adormecer e não tosquenejar. Então por isso peça, clame, ore, faça isso. Se você pode, diga a Deus, tenha misericórdia, misericórdia da minha família, misericórdia de mim, prepara-me, ó Deus, para me encontrar contigo. Tem alguém para aceitar Jesus como Salvador? Se tem, levante a sua mão.